Então, Então, essa seria a próxima pergunta, né? Do seu encontro com Deus, como é que foi? Você já respondeu aqui. é, Foi esse desejo. foi e esse desejo me impulsionou para a igreja. Esse desejo me, tipo, parece que veio algo no meu interior, assim, tipo, você tem uma casa. Você sabe aonde você tem que ir. E daí isso foi na madrugada de terça para quarta, de quarta eu fiquei em casa. Daí minha esposa ligou na época, fez os contatos dela, porque minha esposa foi do grupo de jovens, também estava meio afastada, só que nunca se envolveu com as coisas erradas. Tava nessa luta comigo, porque daí, nesse meio período também a casa caiu em casa, minha mãe ficou sabendo, durou a acreditar, mas ela começou em cerco de Jericó, começou em grupo de oração, e daí nesse minha esposa ligou, onde tem um grupo de oração próximo, tinha um grupo aqui perto de casa, e a gente foi numa quinta-feira. E quando eu entrei naquela igreja lá, antes de entrar, tinha uma senhorinha. Hoje ela é minha intercessora, minha mãe espiritual, a Dona Maria, uma ministra de cura e libertação. E ela falou assim, que bom que você está aqui. E depois ela foi falar para mim que ela estava rezando há 9 anos pela minha conversão, irmão. Então, eu entrei naquele grupo de oração, era noite de Pentecostes, noite do Espírito Santo. Foi algo tão louco, Paulo, porque assim, tudo que eu pensava, tudo que eu falava, estava rezando, mas não sabia que estava rezando. Estava falando com Deus, mas não sabia que estava falando com Deus. Porque tudo que eu pensava, o irmão no violão batia a corda e respondia. Rafael. Falei, meu Deus do céu. E daí teve fila, né, para imposição de mãos para receber o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E uma vez eu tinha visto um irmão proclamar em línguas, no fundo de um grupo de oração, que eu fui forçando, todo mundo chorou, cheio do pessoal, porque vocês estão chorando? E esse irmão proclamou uma profecia em línguas, e aquilo me estremeceu a minha alma. E eu vi lá na frente rezando pelas pessoas, juntamente com essa minha mãe espiritual, minha intercessora. E daí eu peguei assim, falei, se é para mim receber isso aí que o povo está recebendo, eu quero que seja com aquele irmão ali. E nisso, Paulo, saiu uma irmã da frente da minha frente, assim, e ela foi com eles. E olha para você ver como que é a arrogância da pessoa que não está em Deus. Eu falei, viu só, não é tudo como o Senhor quer. Eu estava falando com Deus e nem sabia. E eu pensei isso, eu falei, viu, né? Nem é sempre como o Senhor quer as coisas. Irmão, a mulher chegou perto do irmão, ele levantou a mão, a mulher repousou na hora. E ele olhou para mim e me chamou. Falei, meu Deus, peraí. Eu fui lá. A hora que ele estendeu a mão para mim, a senhora começou a rezar perto do meu ouvido. E ele rezando em línguas. Irmão, eu perdi o domínio de tudo. Comecei a orar em línguas, comecei a chorar muito. Eu só sei que eu fui pro meu banco, eu fui parar de orar em línguas e de rezar, de chorar, quando eu tava terminando o grupo, 9h30 da noite. E, cara, eu tô desde então lá, faz 11 anos que eu tô lá, pra glória de Deus. No mesmo grupo de oração, já fui coordenador e lá o Senhor me levantou como um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora uma pergunta um pouco quando eu fiz assim, né? Foi uma inspiração do Espírito Santo. Uhum. Fique à vontade, tá? Mas Sim. qual foi a maior dor em toda a sua vida que você já passou? Irmão, quando você mandou ali pra mim a lista das perguntas, né, pra gente ter uma linha a seguir, eu acho que a maior perda de um homem é a mãe, cara. Sabe? A maior perda que um homem pode sentir é a mãe dele. E daí, olhando para minha história, olhando pela história com a minha mãe, comigo, tudo que ela passou desde a gestação, cara. Depois da gestação, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, com um piá no colo, o que eu vou fazer? E ela nunca deixou faltar nada, cara, na minha vida, nada. Até me mimou demais, assim, que às vezes hoje eu tenho alguma dificuldade por conta disso, mas louvado seja Deus. E quando eu tava na caminhada já, tava trabalhando no correio, eu dirigindo o carro do correio, a gente tinha ido pra profecia, se eu não me engano, naquele ano. E foi profetizado lá que viria algo que as portas da igreja não seriam fechadas. Não sei se você lembra disso. E estourou a Vagamente. pandemia. Uhum. Estourou a pandemia, cara. E eu tava num trabalho que era como essencial, que era o correio.
E eu rezava bastante, assim, no carro, né, e tudo mais. E eu falava pra minha mãe, falei, mãe, não sai de casa, porque senão vai dar ruim. E, irmão, teve um mês, assim, que eu rezando, o Senhor mostrava a minha mãe no caixão. O Senhor mostrava eu no velório da minha mãe. O Senhor me mostrava eu rezando o terço do lado da minha mãe morta no caixão. Tipo, é poucas pessoas que eu falo isso. É para as pessoas mais próximas, assim, sabe? Mas eu até senti, quando eu vi essa pergunta, eu senti a necessidade de falar isso. De repente, para ajudar alguém, não sei. E o Senhor vinha trazendo isso no meu coração. E um dia eu me inquietei, cara. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte. A gente começava, lembra que a igreja começou a rezar por muitas pessoas que estavam na UTI, estavam enfermas, tinham recebido diagnóstico de Covid. Nossa, a igreja estava orando, né, nessa fase, né? Nós que estávamos na linha de frente rezava por muitas pessoas. E nós estávamos rezando por bastante pessoas. E nesse quesito assim, eu falei, ô Senhor, se o Senhor está preparando algo no meu coração que o Senhor vai levar a minha mãe, que assim seja, eu entrego ela nas tuas mãos, o Senhor é o dono de tudo, mas não faça eu sofrer. Se for algo do Satanás, que cesse agora. E se for algo do meu humano, que o Senhor me dê a clareza. Discernimento dos espíritos, né? E nessa, cara, veio uma paz muito grande no meu coração e eu nunca mais tive nada dessas visões, dirigindo no carro. Mas, passou um tempo, num grupo de oração, eu fui pregar, deixei o Lucas com a minha mãe. Eu cheguei lá, cara, até esses dias eu vi o vídeo. A minha mãe deitada no chão com o meu pai e o Lucas no meio deles, brincando, rolando pra cima e pra baixo, minha mãe com gripe. E aquilo me inquietou, mas fiquei em paz. E passou, minha mãe ficou ruim no outro dia, ficou ruim. Sei que daí eu fui trabalhar na terça-feira, a minha irmã, daí ela falou, vou fazer o teste. Eu falei, vai lá, mãe. Na terça-feira, minha irmã me manda mensagem, ó, a mãe testou pra Covid. Parece que todas as imagens para o que eu tinha visto veio à tona no meu coração. E eu falei, meu Deus. E eu falei, comecei a rezar pela minha família. Como que eu ia falar pra minha família que Deus tinha mostrado que ia levar minha mãe? Né? E acabou que aconteceu tudo que aconteceu. Minha mãe foi entubada, foi para oxigênio, fizeram tudo que podia fazer. Teve uma melhora, mas se afogou com a sonda. E numa conversa, estava eu, meu pai e minha irmã na mesa. Daí minha irmã falou, a mãe vai vir para casa. Meu pai também, ela melhorou. Só que no meu interior tava uma inquietação, irmão. E eu peguei e falei assim, Deus tinha falado para mim que ia levar a mãe. De certo, ele mudou de ideia. Mas na quarta-feira, minha mãe arruinou e na sexta-feira ela morreu. Na quinta-feira ligava pro meu pai, ó, pode ser que a gente ligue antes. Daí minha mãe faleceu no dia 6 de novembro, 6h30, 5h30 da manhã. E foi um turbilhão para mim, mas eu fiquei muito em paz, sabe, Paulo, no falecimento da minha mãe, assim. Eu louvei muito a Deus, assim, pela mãe que eu tenho, e até hoje eu louvo, cara, porque se metade das mães hoje que tivesse os filhos da droga não desistisse e pagasse um preço na oração pela conversão dos filhos, tinha muitos irmãos aí que não estavam na droga. Minha mãe foi uma Santa Mônica. Ela viu o filho dela na desgraça, como Santa Mônica viu Santo Agostinho na prostituição, na bagunça. Ela também viu Santo Agostinho pregando o evangelho e se convertendo com a pregação de Ambrósio. Minha mãe também me viu na desgraça, me viu chegando em casa sujo, fedendo, me acolheu com um prato de comida, um abraço. E minha mãe também me viu pregando evangelho, irmão. Minha mãe ia comigo nas pregações, eu ia lá no SIC, se cercado do SIC, ela ia comigo para me ver pregar. Então eu louvo a Deus por isso, mas é uma dor assim que é dolorosa para um homem enterrar a mãe. Ainda mais na situação que foi enterrada. Na época no qual a gente viveu isso, eu procurei viver aquilo que a igreja nos orienta, o que São Francisco fala, consolai antes de ser consolado. Então procurei estar em oração pela minha família, procurei estar perto do meu pai, da minha irmã, da minha madrinha, e esqueci de viver o meu luto. E com um padre, o padre me falou, você tem que viver o teu luto, cara. E meu luto eu vivi o ano passado, irmão. Eu vivi o ano passado, assim, foi um ano bem difícil. Sofri sozinho, calado com Deus e com a Virgem Maria. Porque num dia eu estava chorando, com a saudade da minha mãe enorme. E eu senti muito forte um abraço de Nossa Senhora. E falando assim, não estou eu aqui que sou a tua mãe. E eu acolhi ela, assim como São João, no alto da cruz lá.
eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E dessa hora em diante o discípulo a tomou como sua. Eu tomei a Virgem Maria como minha mãe, irmão. Mas, só um parênteses, que o Senhor trazia muito forte no meu coração quando eu vi isso, né? Eu falei, eu não tenho, a maior dor do homem é enterrar a mãe. Só que ontem, irmão, quando eu vi isso, gerou deu uma flechada no coração, assim. Tem 2 pecados que eu cometi na minha vida, uns 2, 3 pecados aí, mas um deles é muito grave que eu cometi. E ontem, quando eu vi isso, assim, me deu uma dor, assim, uma dor mesmo, assim, uma flechada, assim, de que isso flagelou muito meu Senhor na cruz. Então, até vou rezar em cima disso, né, procurar conversar com o padre, porque parece que vem a gente vai se confessar, tem um arrependimento, mas parece que tem coisa que se tem um arrependimento, mas parece que se confessa, mas fica ali te remoendo, né? Fica te lembrando. Até Satanás fica lembrando mesmo. Mas outro parece que veio um arrependimento sincero, assim, sabe disso. E foi uma dor também para mim. É isso. É forte esse testemunho, mas, como vai dizer o Salmo 89, os mais fortes chegam aos 70, alguns chegam aos 80. O que passar disso é lucro, mas a gente sabe, a nossa vida nessa terra é passageira, não adianta. Sim. As pessoas, né, se enganam, posso ter, posso ter o mais, digamos assim, em situação financeira boa da vida, ser rico, mas a morte vai chegar. Essa é a única certeza que a gente tem. A morte vai chegar. A conta chega. Não tem. E sabe o que eu li esses dias, irmão? Até pegando um gancho que você leu aí, que a morte é uma certeza. E a igreja nos orienta a meditar sobre a morte, mas muitos não conseguem, não estão preparados para meditar sobre a morte. Eu medito sobre a morte. Eu medito, de verdade, se eu meditar, Bruno até fica bravo comigo, mas eu medito, porque nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar algo aqui, irmão. E só que as pessoas não conseguem meditar sobre a morte, por quê? Isso está no Novíssimos, na escatologia da igreja. Por quê? Porque o corpo sabe que vai ser devorado pelos vermes, e a alma sabe que se encontrará com o justo juiz que vai julgar ela, se ela vai para o céu ou para o inferno. Meu Deus! Meu Deus! Você é louco. Mas é isso mesmo. E o que te motiva a estar no caminho de Deus hoje? Irmão, eu acho que quando eu recebi o chamado para pregar, para anunciar o evangelho, né, tive esse boom com Deus. De uma certa forma, meu coração é alimentado por uma esperança, para levar esperança aos que mais precisam, levar esperança para as mães que estão com os filhos nas drogas, levar esperança para o irmão que está na droga e muitas vezes não tem mais salvação, não tem mais jeito, né? Ontem mesmo pregava e via no meu coração isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, quem entra no mundo da droga ou é cadeia ou é morte. É mentira de Satanás, irmão. Tem uma terceira opção que é uma vida eterna, que é uma conversão de vida com Cristo, sabe? Então, isso me motiva. Quando você vai pregar o evangelho, vê uma senhora lá, não é vaidade minha, vai chegar lá, nossa, o teu testemunho gerou esperança. Voltei a acreditar. Isso, cara, isso para mim já é lucro. E não é sobre o Cristo, mas é sobre a palavra que está sendo pregada. É sobre o que o Senhor fez na minha vida. Então isso é um próprio motivo de estar caminhando, de me desgastar pelo reino, sabe? E também, eu falo para Bruna aqui em casa, muitos têm a questão do evangelho, pregar o evangelho e aquele fogo, né? Aquele ardor que tem, missionário. Infelizmente, dentro da igreja tem alguns que é por vaidade, mas só que, irmão, para mim, eu entendi que para mim, pregar o evangelho, para mim, é sobrevivência, irmão. É sobrevivência, porque eu entendo que eu sou um galho da videira. A graça para chegar no irmão tem que passar por mim, e louvado seja Deus. Deus quis assim. Deus me enxertou na videira, a Virgem Maria me enxertou na videira, para que gere isso. Então, se a graça passa em mim, para chegar no irmão, tá gerando vida em mim mesmo. É sobrevivência, irmão. Porque eu não posso ser um bicho solto aí. Eu tenho que estar enraizado em Cristo. Senão, é bolinha perdida 1, 2, 3, que nem dizia as brincadeiras antigas, né, no Betis. E isso me motiva. E como a gente partilhava quando a gente fez a viagem junto, né, Tiago 1,5, se eu não me engano, que Acho que é.
pregar o evangelho, ele apaga muitos pecados. E quem que não quer ir para o céu, irmão? Quem que não quer caminhar para o céu? Né? Deixa É eu verdade. pegar. Aqui, ó, é Santiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. É a reparação, irmão, também, né? Lógico que a gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar na salvação das almas. Mas também é uma graça de Deus. Aquele que está a serviço, que fizer retroceder, se eu conseguir retroceder um irmão pro reto caminho e essa pessoa for santa, eu também posso ser santo, eu posso chegar no céu. E isso E, se não é um motivo, o que vai ser?